Nada não, né? Foi claro. Né? Deus sempre é claro. Mateus capítulo 22, eu vou ler a partir do 15. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe por favor, Mateus 22, 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. O que está acontecendo aqui? Jesus vinha realizando as coisas e eles queriam pegar Jesus numa falha, né? E eles começaram a buscar nele uma brecha, né? E eles estavam então buscando como surpreenderiam em alguma palavra, quer dizer, ele ia falhar em alguma coisa, eles iam para cima dele. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, perdão, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Se eles sabiam tudo isso, queriam surpreender ele em quê? Não é isso? Eles estavam confessando aqui, primeiro chamando ele de mestre e tal, depois, bem, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Não precisa mais nada, mas eles estavam querendo pegar. Segundo a verdade, sem te importares, olha o detalhe, para quem quer que seja, ele não fazia acepção, por que não olhas a aparência dos homens? Então essa era a grande virtude, uma das de Jesus Cristo, né? Que ele não fazia acepção de pessoas, porque ele não ficava olhando a aparência. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Olha onde queriam pegar Jesus. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, porque de Deus ninguém escarnece, de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém engana, né? Ele disse assim, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Quer dizer, por que vocês estão querendo me pegar, seus hipócritas? São hipócritas porque sabem que eu sou mestre, são hipócritas porque sabem que eu sou verdadeiro, são hipócritas porque sabem que eu ensino o caminho de Deus, são hipócritas porque vê que eu não me importo com a aparência, mas querem me pegar de alguma maneira. E ele diz assim: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram uma moeda, um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é a efígie, quer dizer, o rosto que está ali, e esta inscrição? E disseram a eles: de César. Então ele disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas uma das grandes virtudes do Senhor é que ele, e eu quero me ater isso hoje, ele não olha para a aparência dos homens. Deus de graça e de poder, muito obrigado pelo testemunho da tua serva, porque o Senhor não faz acepção de ninguém. Aos olhos da humanidade ela estava perdida, nem contavam mais com isso, a vontade de acabar com a sua vida, mas o Senhor faz o impossível. O Senhor não olhou para a aparência nem a vontade dela, mas fez prevalecer o teu amor e a tua misericórdia. Esse amor, essa misericórdia esteja agora sobre nós nessa pregação, para que possamos entender que não é a aparência, mas é aquilo que sentimos por Ti que vale, Senhor. Nos ajuda agora na ministração, em nome de Jesus. Amém. Então ele está dizendo aqui que Jesus não olhava a aparência dos homens. Eu preguei aqui um certo tempo, já faz, acho que mais de 1 ano, 2 tal, que eu lendo uma revista, e ele lá estava mostrando uma experiência, que eram uns alunos de uma universidade, que tinham esses tese, né, para mestrado e tal, e eles estavam falando a respeito da aparência, que o homem leva em conta a sua aparência. E eles fizeram então uma encenação numa loja dessas de departamento. Não citaram qual era, mas essas Mesbla da vida, essas lojas grandes de departamento. E pegaram em 6 alunos, 3 entraram assim, de tênis, surrado, sabe? Calça malhada, camiseta, sabe? Meio esculachado e tal, né? E 3, inclusive, uma era um rapaz e 2 moças,
as moças de taier e tal, tudo muito bem vestida, de sapato alto, o cidadão de terno, gravata, não é? E entraram 3 assim, meio esculachado, né? Para vocês entenderem, e 3 assim na aparência, como o povo gosta, todo bonitinho e tal. Os vendedores que ganham comissão, não é? Eles estavam de olho na atitude dos vendedores. O que aconteceu? Os vendedores foram tudo para cima dos 3 que estavam todos bonitinhos, não é? E nem tchunga para os outros 3 que estavam olhando lá nas araras a roupa. E os vendedores que estavam disponíveis foram tudo para cima daqueles que aparentavam que teria mais condições de pagar, de comprar, de realizar, né? E naquela época eu falei, puxa, isso é verdade. Você vai em alguma repartição, alguma coisa, se você entra lá, assim meio, como a gente anda para lá e para cá, em casa, não te dão muita importância. Você põe um terno, uma gravata, você chega com a malinha e tal, né? Todo bonitinho e tal, você é muito mais bem atendido. Por quê? Porque os homens não tinham a sabedoria, não tinha o discernimento, nem a santidade que tinha Jesus, que não olhava para a aparência. Então, a aparência, meus irmãos, para o homem é importante. Para Deus, ela acaba atrapalhando. Ele acaba atrapalhando. A aparência que nós damos valores e tal, isso quem não passou por isso aqui? Lógico que passou. Evidentemente, eu já sofri isso. Quando eu estou aí mexendo na obra, para lá e para cá, que a gente vai de qualquer maneira, né? Você bate assim, sai aquela poeira de tijolo, você está tudo... E você vai no local, o cara te recebe de uma forma. Né? Às vezes eu estou vestido de pastor, de terno e tal, e vou no outro lugar, a gente é recebido de outra forma. Você para numa festa, né? Eu tinha um Escortão 92, tal, parava assim, o manobrista olhava assim, pegava, batia a porta, tal. Você chega com um carro importado, tudo é outro, doutor, abre a porta e tal. Isso é natural, quer dizer, na vida humana, no ser humano, na carne. Mas para isso, para Deus, isso não tem a mínima importância. A mínima importância. Então, irmãos, Jesus não fazia aqui, ele não olhava para a aparência dos homens, né? E com isso, ele incomodava. Querem saber? Vocês querem ver uma prova disso? Que a aparência para Deus pouco importa? Há uma passagem na Bíblia que mostra isso e evidencia isso de uma forma muito contundente, que está lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, 1 Samuel 16, né? Depois de Juízes, lá, né, vem o Pentateuco, Josué, Juízes, aí vem Samuel, 1 Samuel, Velho Testamento, capítulo 16, há uma passagem aqui que evidencia isso. O título dessa passagem é o seguinte: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então você acompanha aí, por favor. 1 Samuel, capítulo 16, diz assim, a partir do 1. Então disse o Senhor a Samuel, veio a ordem de Deus para o profeta dele, que era Samuel. Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, que era o rei, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Quer dizer, o Senhor falou, pega uma bezerra e fala que você vai fazer um sacrifício. E ele não vai notar que você vai ungir um rei. E diz assim, e convidarás, olha o 3, Jessé ao sacrifício. Vai lá e convida o pai de Davi para esse sacrifício. E eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Deus ia mostrar para ele. Olha o 4. Fez, pois, então Samuel o que dissera o Senhor. Pegou a vaca lá, levou, convidou Jessé, não é? Para que ele viesse a um sacrifício. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E ele disse, disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor.
santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha só a dedução, né? Eles deduziram, quando viu esse filho dele, Eliabe, de Jessé, eles deduziram logo, por causa de quê? Por causa da aparência, né? A aparência. Então, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha o 7 que eu quero que você entenda. Porém, o Senhor disse a Samuel, olha a repreensão de Deus imediatamente no profeta: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Quer dizer, ele era alto, devia ser bem apanhado, olhando e falando: esse aí vai dar um bom rei. O que você espera do rei? Você espera do rei que ele que tenha uma postura de rei, que ele esteja bem afeiçoado a isso. Então, camarada alto, bonito, né? O galã da história, não é isso? Não esperavam um rei para libertar Israel, e falavam: vem esse tal de Jesus, que é o grande libertador. E Jesus vem e decepciona todo mundo, porque ele entra montado num burrinho lá, num jeguinho, né? Com roupa normal, em cima de um burrico lá, né? O que rei que eles esperavam? Um camarada com vestes reais, talvez num cavalo branco, né? Com pomposidade. É assim que nós vemos, é assim que a gente entende, é assim que os nossos olhos estão adestrados, infelizmente. Mas Samuel também estava assim, falou: opa, Eliabe, esse aí é o tal, esse aí é o ungido. E levou uma repreensão do Senhor, falou: não atentes aí para a sua aparência, não é para isso que você veio, é isso? Por quê? Porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Olha que interessante. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para Ele olha para a sua intenção. Por isso que o Senhor diz assim: não julgueis. Nós vamos passar por isso aí, porque nós julgamos, não é? Pela aparência, nós julgamos pela condição, mas Deus julga pelo seu coração. Nós não sabemos o que vai no coração da pessoa, só Deus sabe. E do coração, diz a palavra, saem os intentos da vida. Então Deus sabe qual é a intenção. Por isso que Deus é perdoador e Ele pode nos perdoar. E nós não temos esse poder, porque nós não sabemos julgar e não conseguimos ver o coração, porque é o coração que intentou as coisas. Às vezes o camarada peca, faz alguma coisa errada, mas não era o que ele queria fazer. Foi por uma circunstância, foi por um nervosismo, o sangue subiu, fez alguma coisa, e você, aos seus olhos, ele é um bandido, esse aqui, mas Deus olhou para o coração e viu assim, não era a intenção dele. As circunstâncias fez com que ele agisse desta forma. Por isso que Deus diz assim: não julga. Por isso Deus diz assim: não julga. Porque nós não sabemos julgar. Nós olhamos para a aparência, julgamos o que é certo, o que é errado. Aí vemos o Senhor converter um bandido na cadeia, e esse bandido sai da cadeia convertido, e nós não entendemos isso, porque a gente quer a pena de morte, quer que o camarada seja fuzilado, e é assim que nós desejamos, não é isso? Mas Deus vê o coração e vê a intenção. Por isso que há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. A diferenciação está justamente aí, na intenção do coração. E só Deus sabe a intenção de cada coração. Então nós temos alguns pecados que nós cometemos porque estamos na carne. Pecados, quem não pecou hoje? Todos nós já pecamos hoje. Mas não é o pecado que nos conduz à morte espiritual, porque Deus sabe que fizemos porque fomos nervosos, fizemos porque estamos sem paciência, fizemos porque estamos cansados, fizemos porque fomos levados a isso, fizemos porque o sangue ferveu, fizemos porque a circunstância está adversa, mas Deus sabe tudo isso. Então Ele diz assim: não julgueis, porque vocês julgam só pelo que vê, mas eu enxergo o
coração. Aí começou então a Jessé chamar os seus outros filhos. Então no 8 diz assim: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Porque Samuel, a partir daquele momento, estava adestrado por Deus, porque Deus falou assim: ó Samuel, não olha a aparência, não é a aparência que você acha, mas é aquele que eu te mostrar. E então Jessé começou a desfilar os filhos dele. Veja que até o pai era tendencioso. Era um rei que Samuel queria, ele começou a mostrar os filhos mais bonitos, aos olhos dele. Então, mostrou o primeiro, Eliabe não era, esse outro cidadão aí, com esse nome complicado, também não era, e ele começou a desfilar. O 9, então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tão pouco esse eu tenho escolhido. Olha, Jessé estava gastando todos os trunfos dele aqui, mostrando os filhos que ele achava que eram muito bons. No 10 diz assim: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, e acabou toda a lista dele lá, né? Diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses não. Disse mais Samuel a Jessé, olha, veja bem que partiu de Samuel, não partiu nem de Jessé. Fala assim: olha, eu passei os 7 bonitão que eu tenho aqui, mas espera um pouquinho, tem um lá, não foi nem de Jessé. Jessé nem lembrava do Davi que estava lá, cuidando das cabras lá, não. Tá? Que diz a palavra que ele era até bem afeiçoado, ruivo, bem afeiçoado, mas não era galã, não era um Janiquine que eles tinham lá. Não passou nem na cabeça de Jessé. Samuel, que sabia que Deus tinha mandado ele lá para escolher um rei, que o rei estava ali, indignado, Samuel vira e fala assim, olha aqui eles não escolheram, no 11 diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Então ele disse: ainda falta o menor, né? Eu não sei se o menor o mais novo, o menor o menos bonito, o menor era o menor. E esse que apacentava as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto nós não assentaremos na roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, quer dizer, a carinha bonitinha, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Quer dizer, o que Deus tinha escolhido não era da preferência do profeta, o que Deus tinha escolhido não era da preferência do pai. Aliás, vamos abrir um parênteses aqui. O grande pecado de pais hoje é uma coisa, a preferência por filhos, irmãos. Eu acho que não há um pecado tão grande que o pai pode cometer quando tem preferência por um filho, né? Isso dói na alma da gente, isso dói na carne da gente, isso dói no coração da gente. E você fala: eu acho que eu estou pensando coisa. Não, isso te deixa entristecido, isso deixa você abatido. E Deus está falando para mim que tem muitos aqui que sentem da mesma forma aqui, que se sente discriminado pelos próprios pais, que tem essa tristeza no coração, né? Ou porque é mais parecido, ou é porque agradou, ou é porque é do jeitão dele, né? Não interessa o que for, filho é filho e tudo é igual. Você já pensou se Deus escolhesse os filhos? Né? Já pensou? Porque as aparências, nós somos discriminados em tudo, não é verdade? Discriminamos mesmo na cara dura. E não podemos fazer isso. Deus disse que os nossos filhos são todos iguais. Porque gosta mais daquele, porque aquele é meu jeito, porque não sei o quê, tal, porque aquele me obedece. Nada. O amor tem que ser igual.
Se Deus gostasse mais dos gordinhos do que dos magrinhos, dos altinhos mais do que do baixinho, né? do loirinho mais do que do moreninho, o que é isso? Lógico que Deus faz uma discriminação. Ele fala dos filhos da obediência e os filhos da desobediência. Olha só, mas é obediência, não é aparência, não é nada. Mas Ele ama da mesma forma. Ele ama tanto, que Ele diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está certo? Então você tem essa tristeza. Ah, não adianta, eu estou fugindo do que Deus está mandando, mas tem que fazer. Você que sente isso, eu quero orar por você hoje. Pra você tirar a mágoa que você tem do pai ou da mãe. Tem coragem? Fica de pé, eu vou orar por você. Acho que tem. Tem mais. Machuca isso, não machuca? Dói, não dói? Está disposto pela palavra, está disposto pelo Senhor, está disposto pelo amor de Deus, que Ele não discrimina nenhum de vocês, a perdoar, seja seu pai e sua mãe hoje? Quer tirar esse peso do teu ombro? Quer? Quer mesmo? Quer tirar esse peso? É peso. 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 Peso que você diz assim, eu não vou fazer com meu filho o que fizeram para mim. Peso. Peso. É isso que você fala. É isso. Disposto? Mais uma chance, porque tem gente que não está sem coragem de levantar, eu vou, né? Só mais essa. Se quiser levantar, eu vou orar. Senão, você não levanta mais. Tá. Isso. Só tem mais um. Que está com comichão aí, não levanta, mas Deus... vai fazer bem para vocês isso. Hoje vocês vão sair daqui leves. Não vão mais julgar o pai e a mãe, não. Porque se você julga, você cai no mesmo erro que ele fez com você. É? Hoje é dia de libertação. Tá certo. É isso aí. Deus. Ai, labachori calabás. Em nome de Jesus. Tira essa mágoa agora, halabachebás. Tira essa mágoa, meu Deus e meu Senhor. Não é falta de perdão, é mágoa, solicalabash. É se sentir em detrimento a outro, é se sentir inferiorizado e às vezes até se julgar a si próprio e dizer assim, onde foi que eu errei? No que eu falhei? Eu sou tão... Aí nós começamos a julgar, porque ela fala, eu amo mais do que meu irmão, minha irmã. Eu obedeço mais do que eles. Eu obedeço sempre. Eu nunca bati de frente e meu irmão já fez. Eu nunca desobedeci, meu irmão já desobedeceu. Eu sempre, senhor, senhora, pois não, e os outros não. E por que isso acontece comigo? Em nome de Jesus, alivia agora a solicabás. Tomai o fardo do teu Senhor que é leve, o jugo que é suave, e tira esse peso agora de culpa, tira esse peso de mágoa, tira esse peso agora de tristeza, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, opera nesses corações agora o consolo, opera nesses corações, que para que, Senhor, deles para frente esse problema não tem, deles para frente, Senhor, isso acabou. Assim será sobre as vossas descendências. O amor é o mesmo, a tratativa é o mesmo, o carinho é o mesmo, porque é o mesmo Deus que dirige todas as coisas. Eu abençoo a vida de cada um de vocês. Eu abençoo para vocês serem libertos. Eu abençoo para que vocês sejam agora aliviados, é essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, você perdeu agora, porque aquele que confessa, ele confessa o pecado e larga, ele é liberto. E eles estão confessando que tem essa mágoa, eles estão confessando que tem esse peso, mas querem e desejam que isso acabe agora, e assim seja sobre a vida de vocês. Eu, Senhor, em nome de Jesus, levanto a minha mão e liberto deste mal. No nome santo de Jesus eu faço isso, para a honra, glória e louvor do nome santo de Jesus. As coisas não serão mais a mesma, o amor será diferenciado, os teus olhos não vão mais julgar e nem condenar, vão amar, e o amor vence, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu os abençoo para essa libertação, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Agora
Vamos de novo. Senão, eu fico aqui, o Espírito fica me incomodando no bom sentido, para fazer. Eu estou com pressa, porque eu já... Né? Vocês vão sair atrasados daqui, a culpa é da Rose hoje. Abra em Gálatas, capítulo 6. Vamos lá no Novo Testamento. Gálatas, capítulo 6. Vocês pensam que isso não traz tristeza para a vida de vocês? Você pensa que isso não traz problema? Vocês pensam que uma mágoa dessa o diabo não usa de brecha para entrar no teu coração e turbar o teu coração? Tem dia que você está bonzinho, que você olha, né? Mas tem dia que você não consegue nem olhar. E acontecia isso, agora não mais. Deus acabou com isso aí agora, em nome de Jesus. Senão Ele não mandava orar por vocês. Capítulo 6, versículo de número 12. 12, diz assim, 6:12 de Gálatas. Todos os que querem mostrar boa aparência, olha a sua aparência de novo. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Porém, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam, guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para que se gloriarem na vossa carne. O que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, os camaradas, para não ser perseguidos, eles querem ser judeus, então circuncida. Quer dizer, passa lá pelo crivo do judeu. Não porque eles amam ser judeus, não porque eles querem obedecer, mas para se livrar da perseguição. Para se livrar da perseguição. É a aparência. Então, meus irmãos, pior do que o mal é a aparência do bem. Porque estão mentindo e são hipócritas. Isso acontece com os judeus, acontece no meio da igreja de crente também. O cara é um crente que se diz crente, não sei o quê, mas não obedece, não segue a palavra, não medita nela com prazer de dia e noite, não vê o poder de Deus manifesto nela, não tem o conhecimento da palavra em nada, não busca, sabe? E ele se chama de crente, às vezes sabe? Eu já contei aqui para vocês que eu tinha uma loja, tinha um vendedor, que ele era assim... quando eu era macumbeiro, ele chegava lá, saravá, não sei o quê, Depois que eu me converti, que ele soube, ele chegava lá e me dava paz do Senhor. O negócio dele era vender. Vai de acordo com a maré. Está entendendo? Então, Paulo está falando aqui, olha, né? Mas no 14 diz assim, mais longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, quer dizer, a aparência, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova, olha a diferença, está entendendo? O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro brigavam, meus irmãos, pensa que era tudo mil maravilha, não? Rachavam a madeira por causa disso, porque Paulo dizia que não tinha que se circuncidar coisa nenhuma, porque a fé não estava nisso. E o judeu, eles se achavam que tinha que passar, era a marca da fé deles. Justo aí, tinha tanto lugar para marcar, né? Mas eles achavam que a marca da fé deles estava ali. E Paulo estava dizendo isso ao contrário. Tanto é que tem um momento que Paulo diz assim, eu trago no meu corpo as marcas do meu Senhor. Que marcas são essas? Será que ele foi crucificado como Jesus foi? Não! Você traz a marca do Senhor no teu corpo. Que marca é essa? O Espírito Santo de Deus nos marca. De forma visível? Não! As marcas do Senhor é a bondade, a misericórdia, a fé, a mansidão. Isso que é tua marca. Isso que você é marcado. Essas são as marcas que Deus traz na tua vida. A paciência, o não julgar pela aparência. Isso são marcas que o Senhor coloca sobre nós. Você é marcado com isso. Não é marcado na tatuagem, eu amo Jesus. Conversa mole, isso aí para ele não vale nada. Não vale nada. Aliás, quem está, fica, estamos orando. Mas quem não fez, não faça. Não faça.
Não, mas eu vou tatuar Jesus. Não, põe Jesus dentro do teu coração, que vale muito mais. Você quer mostrar para quem? Para você mesmo? Para te convencer, talvez? É isso, irmão. Tudo de Deus é de dentro para fora. Tudo de Deus acontece dentro primeiro, para depois ser aflorado. Sempre. Você recebe o Senhor no teu coração, para depois Ele se manifestar na tua vida. Mas é de dentro para fora. Tudo acontece na vida do cristão de dentro para fora. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar e vou fazer o que tem que fazer. Aí você muda. Enquanto a Rose estava do lado de fora, não estava acontecendo nada. Quando ela pegou a palavra e deglutiu a palavra, porque minha palavra verdadeiramente é comida aí, e ela ingeriu isso na sua fé, as coisas começaram a mudar, de dentro para fora. Primeiro, Deus precisou mudar o coração dela, para depois mudar a aparência dela, né? Mas primeiro precisou entrar. Se você não deixa Jesus entrar na sua vida, não vai ter mudança, porque não acontece nada na parte externa, não acontece, porque não é assim que funciona, não é? A palavra de Deus diz que, quer ver onde ele diz isso? Lucas, quer ver? Essa não estava nem aí, vamos lá, Lucas capítulo 17, olha, quer ver? Lucas capítulo 17, a partir do 20, Lucas 17, 20, olha o que está dizendo aí. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, olha o que Jesus ensinou aqui, ele falou com a sua boca, o reino de Deus não vem com aparência, olha a aparência de novo, exterior, está vendo? O reino de Deus não vem com aparência exterior, tá? Não é porque você está de terninho, certo? Cabelinho cortado, queria aquele de bater bife, e Bíblia debaixo do braço, que você é um crente abençoado. Para com isso. Evidentemente que você não vai andar com uma caveira pendurada, aqueles negócios rosnando, aquele dentão aqui, não é isso. Eu estou falando uma aparência normal. Evidente. Todos os extremos são perigosos. Mas não é porque você anda com a saia no pé, e nem por isso vai usar aqui, uma normal, não é? Mas não é porque você anda com ela no pé, né? Levante seu braço, aquele maço aqui e tal, cabelo assim, que você é abençoado e é profeta. Não tenho nada contra, cada um anda do jeito que quiser, mas estou dizendo, não é por isso que você mede, não é pela aparência, tá? E às vezes nem por muito falar, porque muitos são palavras de persuasão humana, que não leva a nada. O meu reino não vem com aparência exterior, e dirão, ei-lo aqui, pode seguir aí, que isso está escrito aí, ei-lo ali, e não acontece isso hoje? Vamos naquela igreja porque está operando lá, é lá que acontece os negócios, e vamos para lá, não, você está errado, olha que lotada, está até a porta aquela lá, está explodindo, é lá que nós vamos lá, ei-lo aqui, ei-lo ali, não está dizendo isso aí? Olha aí, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está onde? Onde que está? No meio de vós, aí dentro de vós, aí. Se o reino de Deus não estiver no teu coração, em outro lugar ele não vai estar. Não está. Se ele não entrou aí e fez morada, não vai estar em outro lugar. Por quê, hein? Porque Deus não habita em lugares feitos por mãos, Ele não habita dentro da igreja. Deus está na igreja quando você está na igreja. Está na igreja quando entra o primeiro que tem Ele no coração, ele entra na igreja. Já preguei isso aqui. Ele não está em lugares feitos por mãos humanas. Então, se o reino de Deus não está no meio de você, está no meio do outro, e o outro é que usufrui.
Por isso é que a salvação é individual, por isso que você precisa tomar posse para você, um pouquinho egoísta, sim, para Deus, eu quero Jesus para mim. Ele pode estar com você, mas Ele está comigo também. Está entendendo? Tem gente que declara isso, faz uma declaração aí, uma oração, porque Deus só te ouve você que é abençoado, eu não sou. Quer dizer, você está renegando as coisas de Deus. Deus está no meio daquele que crê, no meio de vós, aí no teu coração. O reino dele brilha aí. Não é com aparência exteriores, não é a aparência que os nossos olhos vê. Por isso você passa pela bênção, a bênção é evidente, mas você não vê a bênção fisicamente, como você não vê Deus fisicamente. Você crê num Deus que você não vê. Você crê num Deus invisível. Você não crê num Deus palpável, porque se Ele fosse palpável, não dava para colocar Ele dentro de você, e Ele está dentro de você, através da figura da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, a tua fé, assim diz lá na galeria lá dos heróis da fé, lá em Hebreus, é assim, e Moisés via o invisível. Você tem que ver o invisível, meu irmão. Você olha assim e fala assim, não tem jeito. Fundo do poço. Como é que eu vou sair disso aqui? Não dá. Como é que eu vou resolver isso? Você não vê saída. Você ora e Deus arruma uma saída. Uma saída. Tá certo? É assim que funciona. Às vezes eu oro para as pessoas e eu fisicamente, eu não vejo saída. Eu não vejo. Mas eu creio que Deus tem, por isso que eu oro com fé. Sei lá qual é a saída que Deus vai dar. E as experiências da nossa vida vão sendo assim. Tá certo? Outro dia nós estávamos lembrando, eu e o Valtinho, nós estávamos conversando, daquela grande experiência que nós tivemos com o Luciano, né? O diácono que nós tínhamos aqui, marido da nossa diaconisa Verônica, que era os mais antigos conhecem. Eu já contei 500 vezes, vou contar 501, porque tem gente nova que fez bem para a minha vida isso. Vai fazer bem para você. E rapidamente, eu vou encurtar só para você entender. O segundo domingo que eu estava aqui, eu tinha vindo aqui o segundo domingo, tinha par de meia dúzia aqui, inclusive a Verônica e o Luciano, que hoje eles estão em Santa Catarina, moram lá, mas nós não perdemos o contato. O que acontece? O Luciano me chegou e ele é cozinheiro. Terminamos a escola bíblica, um domingo de manhã, ele me chamou ali fora, não era bem assim, não tinha coberto e tal, mas era ali do lado de fora da porta. E ele fez assim, olha pastor, né? Muitos aqui, já contei isso aqui muitas vezes, e muitos presenciaram isso. Os antigos presenciaram isso. Ele chegou para mim e falou assim, eu não sei o que vou fazer, eu estou desesperado, eu não estou bem de saúde, estou doente, e eu estou sem emprego, a Verônica está trabalhando sozinha. Começou a chorar. E ele não é menino mais, já era um senhor. Eu falei, rapaz, eu estava conhecendo, Luciano, o que houve? O que você faz? Eu sou cozinheiro, mas eu perdi o emprego numa churrascaria. Eu estava tão triste, porque eu falei, Senhor, todo lugar que eu vou pedir emprego de cozinheiro trabalha sábado e domingo. Todo restaurante trabalha sábado e domingo. Eu quero servir a Deus. Eu quero estar na igreja. Eu nunca passei tão bem em momentos, agora que eu estou na igreja, agora que acertamos o passo com Deus. Não é assim? E eu não consigo. Mas, por outro lado, eu preciso comer. A nossa casa o negócio está feio a coisa. Só a Verônica não está dando conta. E ele começou a chorar, que nem um menino, literalmente. Aí eu falei, vamos orar, para Deus arrumar um emprego. Ele falou, tem mais uma coisinha. Eu falei, o que tem, Luciano? Ele falou assim, eu tenho uma enfermidade no estômago, de tanto tempo que eu trabalhei de cozinheiro, que eu não posso chegar perto do fogão, porque a quentura me faz mal e eu não, né? E eu comecei a pensar, falei, o cara é cozinheiro, não quer trabalhar sábado, não quer trabalhar domingo, não pode chegar perto do fogão. Eu falei, eu vou orar, né? Vou orar. Eu creio num Deus que pode, você não crê? Vou orar, minha função é orar. Nunca vou dizer para você não, de jeito nenhum. Porque quando você diz não, você limita o poder de Deus. Você faz Deus desse tamanho, do teu tamanho. E não é assim. Oramos.
Orei com ele lá fora, ele parou, enxugou, né? Coitado, tal. Oramos, passou um domingo, não falou nada. Eu orando para que Deus desse a solução. No outro domingo, 15 dias depois, ele me procurou. Ele falou assim: pastor, estou feliz, hein? Arrumei um emprego. Eu falei assim: pô, Luciano, que bom, hein? Né? E olha, foi o que pedimos a Deus, que o pastor orou, porque eu vou trabalhar no restaurante do Fórum. Fórum não trabalha sábado e domingo, né, irmãos? É de segunda a sexta. Falei: oh, glória a Deus, que bênção, hein, Luciano? Poxa vida, ele falou: já comecei aí a pagar minhas contas, feliz. Eu falei: ô Luciano, e o fogo? E o fogão que esquenta lá? Como é que é? Como é que você vai fazer? Vai voltar à enfermidade? Ele falou: não, eu sou o encarregado do buffet de saladas. Tá bom, mas... Você tinha pensado nisso? Eu, quando orei a Deus, eu tinha pensado nisso. Ó Deus, escuta aqui, arruma um emprego para ele lá no fórum, viu, senhor? Em nome de Jesus. E outra coisa, põe ele na salada que é fresquinho, senhor. Eu tinha pensado nisso? Não tinha pensado nisso. Porque, hein, a gente só olha a aparência, a gente só olha o que está aqui, ó, na ponta do nosso nariz. E nós não conseguimos ver o poder que Deus manifesta. E a palavra diz assim, que Ele move céus e terras, em teu benefício, em meu benefício. Para com isso. Sabe, é isso que Deus faz. Ele nos abençoa, né? Ele nos abençoa, porque nós queremos só aparecer para os outros. Abra, por favor, em Colossenses, mais um pouquinho, irmãos, tenha paciência aí. Posso parar no meio agora? Eu nem pergunto, querem ir embora? Se tem um gaiato que fala que sim, eu vou passar uma vergonha. Por favor, aguenta a mão aí. Colossenses capítulo 2. Diz assim no versículo de número... Eu vou ler um pouquinho antes. 20, 2:20 de Colossenses diz assim: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque deixa eu pôr óculos que ajuda para jejum, né? Porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todos perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência, olha a ver de novo aí, aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação é o cara que só quer aparecer. Tem gente que só faz se alguém está vendo, a gente só faz se o nome dele for embaixo, tem gente que só faz, olha irmãos, quer me deixar alegre? Às vezes eu passar na igreja e vejo algum irmão fazendo alguma coisa na igreja, sem que se peça, sem que ninguém esteja vendo, né? Está fazendo por amor às coisas de Deus, sabe? Limpando, fazendo, pegando, levando, trazendo, certo? E é assim que funciona, porque qualquer um que fizer para a aparência, não vai funcionar. Nada serve senão para a satisfação da carne. Eu tenho um pastor amigo meu que falou assim, olha, crente é uma coisa, né? Ele falou assim, no ofertório, eu não faço isso porque eu nem vejo como é que você vem no ofertório, mas ele falava assim para mim, no ofertório é o seguinte, né? Se o camarada vem com uma nota de 1, naquela época nem tinha nota de 2, ele está muitos anos atrás, ele pega a nota de 1, de R$1, aquela verdinha, né? Ele dobra em 400 dobraduras, sabe? Que até para o diácono é um ofício, né? Desdobrar a nota e passar assim, porque o cara dobra, para ela ficar desse quadradinho desse, ele vem assim e põe assim, né? Para ninguém ver. Né? Aquele que vem com uma nota de 50, abre a bendita assim, vem abanando. Né? Ele para pôr no gasofilaço, ele faz assim, ó, né? Pastor Silas era fogo, né? É uma benção de homem de Deus.
Ele falou, e esses caras não sabem que o que vale é o coração. Para Deus não é o valor, é a fidelidade, é aquilo que você desprende. Né? Para que aparecer? Para quê? Para quê, irmãos? Eu fico muito feliz com algumas pessoas. Né? Eu disse aos irmãos que nós, para comprarmos o terreno aqui da frente, recebemos algumas doações, não de igreja, mas de irmãos, que ligou para mim e falou assim, conheço a tua vida e vou fazer um depósito aí, mas se você falar para a igreja que fui eu falei, poxa, mas não, senhor, se você falar, então não tem. Falei, calma, não há problema por isso, você não quer que fala? Não quero que fala não, porque é eu e Deus, é bênção para a minha vida. Quando ele usou essa frase, eu falei, tá certo. E até hoje eu não digo para vocês, alguns aqui conhecem. Eu não vou dizer para vocês, mas tenho orado pela vida deles, e posso lhe dizer, estão muito bem, obrigado, hein? Mas não faz alarde, não faz alarde. Irmãos, eu não fico contando aqui quem é dizimista e quem não é, já falei isso para vocês. Eu não tenho controle absoluta, eu tenho controle do montante, que eu sei que o montante cai, tem nego que está, né, infiel. Mas eu não sei quem deu, quem não deu, quem fez, quem não fez, quem é dizimista, quem não é, não sei. Tem alguns que é lógico que eu assim, tenho orado, sabemos, tem prosperado, e a gente sabe que é fiel, e a pessoa confessa, esses são réus confessos, que a gente sabe. Mas eu não sei se você é dizimista ou não é. E pouco, quer dizer, me importa porque eu quero que você seja abençoado. Mas quanto a valor, pouco me importa. Pouco me importa. Estou nem aí, você acha que eu vou moldar minha pregação porque tem um bom dizimista aqui que, sabe? Você está louco. Está pensando, sabe? Estou nem aí. Eu vou falar o que Deus tem que falar. Nem sei quem é dizimista e quem não é. Por que eu não sei? Porque não sou eu o dono do dinheiro, é você e Deus. Quem controla é Deus, não sou eu não. Para azar de vocês, nosso. Eu também sou dizimista. Para nós. Porque se fosse o homem, mas Deus sabe exatamente. Então eu não controlo isso não. Não há controle, os diáconos aqui, tesoureiros sabem. A gente não controla isso não. De jeito nenhum. É você e Deus. Eu nem sei, eu sei lá quem é dizimista deve ser. Eu estou pregando que você tem que ser para ser abençoado. Agora, se você é ou não, é você e Deus, é para Ele, não é para mim. Não se tem esse controle. Não tem aparência. Porque eu já vi pastor rodear na pregação, porque tem um ali que, sabe, não é bem assim. Você acha que eu vou deixar de pregar contra o adultério, porque tem um bom dizimista que o cara tem 2 amantes? Você acha que eu vou deixar de pregar? Você está louco. Eu vou deixar de falar da palavra de Deus? Você pode ir embora. Sabe, já foram alguns aí. Uma vez lasquei bala num negócio de bebida aqui, saiu uns par deles aí. E vou te dizer para você, aqui eu prego que não. Bebida alcoólica é do diabo. Eu provo com mais de 20 versículos na palavra de Deus aqui. E não vem com essa cascata que de Jesus bebia, porque você está pecando de novo. Eu falei para o cidadão, você precisa parar de beber, porque senão você não vai pregar. Ele não pregou mais mesmo aqui. E eu cortei. Ele virou para mim e falou assim, e você, gordo desse jeito? Glutonaria também é pecado. Ele virou para mim. Eu falei, agora, hein, senhor? O que eu falo para esse cara? Meu amigo, como 2 pizzas inteiras e não fico de fogo. Você bebe 1 litrinho, você cai. Eu como 2 pizzas e não perco a sobriedade. Qual que é pior? Para com isso, rapaz. O senhor está falando da bebida segundo a sobriedade. Estáis, pois, sóbrios. Pastor, mas ele está falando da sobriedade espiritual. Falei, mas a sobriedade espiritual depende do corpo também. Por que estáis avermelhados, diz a palavra? Chegastes perto do vinho? Estejais, pois, sóbrios. Para que você precisa dessa porcaria? Para quê? Para quê? Nós tivemos um encontro de alunos do Valtinho na minha casa, de piano lá, que ele dá aula particular e tal. E foi a professora dele, que alguns conhecem aqui, que é
ela está acostumada a festas e bebida e tal, e onde que ela vai que não tem vinho, por exemplo, é um afronto. Pois ela foi na minha casa e tomou Coca-Cola, né? Junto com a meninada lá, e foi uma festa de Deus, abençoada para Jesus. Sabe qual foi a conversa dela no final? Ela falou assim: hoje eu aprendi que não precisa bebida para a festa ser boa. Falei, descobriu agora? Irmão, não precisa disso. Você não precisa perder a sua sobriedade para você ter a alegria dos salvos. Precisa não. Você não precisa tomar uma... Né? Porque a bebida é uma desgraça. Não sei porque eu caí nisso aqui. Melhor você jogar lá o que está em casa fora, hein? Bebida é uma desgraça, sabe por quê? Quem que gosta de aguentar bêbado aqui? Gosta? O cara fica um chato, rapaz. Ou ele chora, né? Já viu bêbado que chora? Ele abraça, chora, porque não, ele fica sentimental, né? Ou ele vira um valente, né? Quer brigar e bater em todo mundo, né? Ou ele começa a rir, contar piada que só ele acha graça. Quer dizer, essa vai para a internet. Só serve para encher o saco, mais nada. Desculpe o termo, mas é para você entender. Sabe? Eu tinha um tio que ele bebia e tal, nem ele se aguentava. Ele enchia a cara na hora do almoço e falava, para não aborrecer ninguém, vou dormir, que nem eu tomei. Então, nem ele se aguentava, ele ia dormir. Para você ver como é uma porcaria isso. Então, irmãos, vamos ou você segue a palavra que está aqui, ó, certo? Porque onde diz para você não beber, você você arranca a página? Não dá para arrancar a página. Então, ou você segue, ou você está na aparência do bem e está muito mal. Isso que é a verdade, está certo? O reino de Deus não vem com aparência exterior. Mateus, eu vou terminar. Mateus 23, 27 diz assim: vós sois como hipócritas, como sepulcros caiados. Tá? Mateus 23, você por aí 27. Sepulcros caiados. Por fora muito bonito e por dentro podre. Para com isso, irmão. O dia que eu precisar de bebida para ficar alegre, você está louco. E bebu também dá desculpa de tudo. Está frio, ele bebe para esquentar. Está calor, ele bebe para refrescar. Quer dizer, não dá. Ele vai inventar uma de qualquer maneira. Não tem como, né? Eu ia entrar aqui no joio e no trigo, mas eu vou deixar para depois. Outro culto eu vou entrar só nisso. Só terminando, Jesus ia passando e diz a palavra de Deus que ele sentiu fome. Eu vou dar só para, se você quiser ver em casa, eu vou terminar nela. Mateus 21, 18. E Jesus sentiu fome, diz a palavra. E ele olhou para aquela figueira, aquela árvore frondosa de longe, e viu uma árvore bonita, toda cheia de folhas, redondonas, rechonchuda e tal. Ele olhou de longe e falou assim, deve ter frutos doces. Olha, pelo tamanho e a árvore frondosa dessa forma, deve estar com fruto docinho. E Jesus chegou perto daquela árvore com fome, quer dizer, buscando nessa árvore alimento. Quando ele chegou perto, ele notou que a árvore só tinha a aparência, só folha. Olhou, ficou tão indignado, e o que aconteceu? A figueira, ele deu uma ordem. Porque se não tem fruto, não serve, não vai adiantar nada. E ela estava uma árvore meio hipócrita, porque de longe ela parecia que estava muito bem carregada das coisas. Isso, meus irmãos, fazendo um paralelo com as vidas. Quantas pessoas você dentro da igreja, seja pastor, seja profeta, seja irmão, seja porteiro, seja quem for dentro da igreja, você já se decepcionou, porque você chegou e olhou de longe e falou, que árvore, hein? Puxa, que servo, hein? Que maneira, hein? Que aparência, hein? Que coisa. E quando você chegou perto, esperando que ele tivesse um fruto doce para você, esperando que ele tivesse uma oração para te oferecer, esperando que ele pudesse juntar a fé dele com a tua,
e ambas serem maiores do que um grão de mostarda, e você tirar os montes da tua frente, esperando que com amor Ele impusesse as mãos sobre você e clamasse por Deus e apacentasse a tua vida. Quantas vezes você chegou perto dessas árvores, esperando que tinha fruto, e chegou lá, só tinha folha, e mais nada, mais nada. Quantas pessoas, porque o Senhor diz que nós temos que dar frutos, e frutos que permaneçam. Quantas pessoas não dão frutos, que estão só na aparência, sabe, na aparência. Quantos nós olhamos e falamos, é dele que Deus, vou segurar que fé, chega na hora, nada, não é a aparência. Por isso que eu conto com você, sempre aí, talvez o irmão quietinho que está aí no canto, mas enquanto eu estou falando aqui do teu coração, está dizendo assim, Senhor, usa a boca dele aí para abençoar. Enquanto eu estou aqui, você está orando aí, Senhor, abençoa a vida dele aí, para ele abençoar o povo. Senhor, eu estou aqui clamando, fala conosco que nós estamos precisando, Senhor. Eu preciso da tua oração. Eu não estou olhando aqui, você não precisa ser uma árvore frondosa, não. Basta ser um galho da videira verdadeira, não é? E Deus faz florescer como floresceu a vara de Arão, sabe? Ele faz florescer, Ele faz com que você dê fruto, e o fruto seu seja doce e abençoador. Vamos parar de olhar só para a aparência, vamos parar de olhar, eu estou falando aparência de riqueza, não, aparência de falsa humildade, sabe? Tem gente que é falso humilde, falam, uma humildade falsa, porque a humildade não está em andar de chinelo, não, e a humildade está dentro do teu coração, porque tudo provém de dentro. Às vezes aquele miserável, mas que é arrogante, sabe, vocês conhecem, eu estou falando e vem na tua cabeça assim, você está vendo, não, é até aquele não é julgamento, não é constatação. Então, irmãos, vamos deixar de julgar pela aparência, vamos pedir a Deus que aquelas vidas que levantaram hoje aqui, sejam grandemente abençoadas e libertas. Acabou a aparência, acabou essa mágoa, acabou isso. Quando você começar a julgar as pessoas pelo fruto que ela dá, porque o Senhor fala assim, pelo fruto conhecereis a árvore, pelo fruto. Então espera a pessoa dar fruto primeiro, não vai atrás de qualquer conversinha, sabe? Não vai atrás de qualquer canelinha aí, não vai atrás daí piruleta e tal e coisa, e palavras, sabe? E o camarada pula e não sei o que, sai de aviãozinho e volta de aviãozinho, e não sei o que, para com essa bobagem. Vamos ver quem dá fruto, vamos ver quem permanece, vamos ver quem se dá na obra, quem está firme e forte para abençoar e continua a mesma coisa, a cada safra dando o seu fruto. Eu vou pedir licença a duas famílias que estão aqui, que eu estou vendo, faz tempo que eu não via o Cristiano, a Renatinha. Faz tempo que eu não os vejo, não é isso? As criançadas estão toda aí? Amém. Faz tempo que eu não os vejo, já anos, né? Pois vocês vieram, e eu continuo aqui. Da mesma forma que você, talvez mais velho, mais gordo, mas continuo aqui. Da mesma forma. Ansiava vocês virem e encontrar a mesma coisa que vocês deixaram alguns anos atrás. Né? E encontraram a mesma coisa. Quem é permanece, quem é fica firme, quem é está sempre. Não é de acordo com o inverno ou verão, não. É aquele que permanece. Paulo diz assim, eu percorri a carreira, eu combati o combate, mas eu guardei a fé. Precisa guardar a fé. Crente de temporada não adianta nada. É permanecer. Claudilene é outra também, que me conhece há muito tempo. Some e volta, eu estou aqui. Quantas vezes você veio aqui que você não me achou? Estou aqui. Desculpe eu usar vocês dois exemplos, é para o povo entender, é para a bênção. Entenderam? Vai passar anos e eu estou aqui. Enquanto Deus me der fôlego, eu estou aqui. Então é o fruto que permanece. A gente vê umas bênçãos aí que, tudo bem, opa, eu estava lá, não, mas agora eu sou missionário no Canadá. E vai embora. E aí? E aí?
Poderia, irmãos, a minha vida é estabilizada, graças a Deus. Tenho os meus trancos e barrancos, mas estabilizada. Tenho 60 anos, vou fazer agora. Pelo que eu trabalhei já na minha vida, tenho um apartamento na praia que faz 2 anos que eu não vou lá. Nem sei como é que está mofado aquilo lá, nem sei. Não dá tempo. Mas às vezes a gente fala assim, a gente poderia fazer que nesse pessoal, né? Podia sair um pouquinho, a gente podia ficar uns tempos lá. Meu filho já está criado, já é dono do nariz dele. Mas a primeira pergunta que nós nos fazemos, e a igreja? E a igreja? E a obra que Deus colocou aqui na minha mão? Que eu larguei meu trabalho, a minha empresa e decidi. Esse mesmo pastor abençoado aí, que falou do dízimo, que era um grande amigo meu, me chamou um dia, orou comigo e falou assim, ele tem 70 anos, bênção de homem, e falou assim para mim, você escolhe, filho, ou você continua um empresário, ou você é um homem de Deus, escolhe, os dois não cabem. Certo? Acho que deu para vocês entender qual eu optei. Tem que ser permanecer, meu irmão. Não é, ontem a Cecília deu um testemunho aqui de paciência, 8 anos de sofrimento para ter o Valtinho e tudo mais, eu passei desempregado, mas eu nunca deixei de ir no culto um domingo. Nós não deixamos de servir a Deus um segundo sequer. Eu fui para a igreja, eu e minha irmã, buscando a cura da minha mãe morreu. Eu nem recebi o que nós nem recebemos o que viemos buscar. Mas Deus tinha uma coisa maior. Não só a salvação para minha mãe, que deu tempo dela receber Jesus, mas para toda a nossa família, é outra coisa. O que você almeja, você tem que buscar. Você tem que olhar para uma árvore e desejar dela frutos doces mesmo. E quando você chegar perto dela, saboreie, né? Porque o verdadeiro cristão tem frutos a dar. Estou falando estou usando eu para não ter processo, mas eu poderia falar de muitos aqui, que é assim. E assim seja na vida de todos. Amém? Fica de pé, eu queria orar com você. Tem mais da metade aqui, fica para